porque mais uma vez Tu nos dá o privilégio de podermos ouvir a exposição da Tua palavra. É graça de Tua parte, Senhor, podermos ouvir a explicação e a aplicação da Tua palavra às nossas vidas. Que Tu possa nos trazer entendimento daquilo que foi lido e que essas verdades possam reverberar em nossas vidas, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo aplique cada verdade que aqui foi ensinada para a transformação das nossas vidas e a glória do Teu nome. É assim que nós Te oramos, em Jesus Cristo. Amém. Eu não sei quantos de vocês acompanharam a recente tragédia que aconteceu do avião que estava indo para São Paulo, salvo engano, e ele no meio do caminho cai, girando, conseguem filmar e todo mundo morre. Sempre que há acidente de avião, é comum você ouvir história de pessoas que eram para estar naquele voo, mas que por alguma razão eles não conseguiram entrar naquele voo. Se atrasaram, o carro quebrou, a mulher atrasou o marido. Está vendo que tem vezes que é necessário e bom que a mulher atrase o marido? E você, quando ouve o depoimento dessas pessoas, você vê eles muitas vezes chorando, muitas vezes agradecendo a Deus, muitas vezes usando expressão do tipo: eu agora tenho uma nova vida. Aquele acontecimento muitas vezes causa um impacto tão grande na vida dessas pessoas, que essas pessoas agora começam a valorizar cada pequeno detalhe da vida que eles vêm viver daqui para frente. Eu poderia estar morto, e agora eu estou vivo, vou aproveitar o máximo que eu puder da vida e da oportunidade que Deus me deu. O tema da nossa mensagem hoje é celebrando uma nova vida. Celebrando uma nova vida. Como eu disse anteriormente, a festa que nós iremos abordar hoje é a denominada Festa das Primícias. Algumas coisas importantes que a gente deve entender a respeito da Festa das Primícias. Em primeiro lugar, a Festa da Primícia, ela foi celebrada no primeiro domingo após a Festa dos Pães Asmos, ou da Páscoa. Você vai ver que no versículo de número 12, é dito que depois do primeiro sábado, vocês devem celebrar a Festa das Primícias. Veja o que diz o versículo de número 12. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Então era nesse dia que as pessoas deveriam levar as suas primícias para que o sacerdote recebesse aquela oferta. Uma outra coisa que nós devemos entender, então isso se daria num domingo. Uma outra coisa que nós também devemos entender sobre a festa das primícias é que o povo não celebrou essa festa nem no Egito e nem quando estava em peregrinação para entrar na terra prometida ou em Canaã. Vocês vão ver logo no início do texto que essa festa foi estabelecida para ser celebrada quando o povo adentrasse a terra prometida em Canaã. Por que isso parece ser muitas vezes despercebido, mas óbvio para quem entende a festa das primícias, entende a história do povo de Israel? Porque a festa das primícias vai celebrar a colheita que Deus tem dado ao seu povo. Entretanto, quando o povo estava peregrinando por quase 40 anos no deserto, eles não estavam plantando nem colhendo nada. Como é que Deus sustentou o povo durante 40 anos? Com maná e as aves que caíam do céu, dado pelo próprio Deus. Então, era de modo miraculoso que Deus sustentava o seu povo. Então, essa festa da colheita só faz sentido quando você está numa terra, vai plantar naquela terra e vai colher daquela terra. O que é importante também nós notarmos a respeito disso, da festa das primícias, que essa festa agora marcaria uma transição na história de Israel.
O povo agora não seria mais sustentado de modo miraculoso e milagroso pelo Senhor nosso Deus. O povo agora seria sustentado, a provisão do Senhor viria pelas coisas comuns do seu dia a dia, pelas coisas rotineiras do seu dia a dia. Não haveria milagres caindo do céu, mas pessoas plantando e colhendo. As coisas comuns do dia a dia agora seria a maneira de Deus sustentar o seu povo. Observem bem, tanto milagre como sustento rotineiro vem das mãos do Senhor. E essa festa então marca essa transição do milagroso para as coisas comuns do dia a dia, que fazem parte da mão do Senhor, providenciando o que é necessário para as nossas vidas. É interessante nós percebermos que na Páscoa, o povo foi liberto para poder recomeçar uma nova vida por meio da morte do Cordeiro. Vocês lembram do evento da Páscoa que a gente já pregou aqui? O povo estava perto de ser liberto. O que é que Deus disse? Olha, mate um cordeiro, bote no umbral da porta de vocês o sangue daquele cordeiro, e o anjo da morte, quando passar por aqui, ele não atingirá vocês. E depois disso, o povo então é liberto da escravidão do Egito. E agora vai rumo à terra da promessa. Então a Páscoa fala de um novo recomeço que Deus dá por meio da morte do Cordeiro. A festa dos pães asmos, que nós vimos na semana passada, ou a festa do pão sem fermento, ela nos lembra que agora Deus, ao nos dar um novo recomeço, Ele quer que nós rompamos com as coisas do passado, aquele passado pecaminoso no Egito de escravidão, e agora viva uma vida diferente. Então, a ideia central da festa dos pães asmos é nos dizer: rompa com o passado pecaminoso, com o fermento do Egito, e agora vivam de modo diferente. Já a festa das primícias, ela nos fala de uma nova vida e de uma nova maneira de pertencer e existir no mundo do Senhor. Enquanto a festa da Páscoa diz: agora vocês têm um novo recomeço, a festa dos pães asmos diz: esqueçam a vida do passado. A festa das primícias diz: agora vocês têm uma nova vida, um novo calendário, uma nova forma de Deus prover e sustentar a vida de vocês. Existem alguns componentes da festa das primícias, assim como existiam alguns elementos que compunham a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos, assim também a festa das primícias era composta por alguns elementos. Como a gente leu aqui no texto, os primeiros frutos de cereal da terra devem ser dedicados ao Senhor, por isso primícias. Os primeiros frutos da terra deveriam ser dedicados ao Senhor, sendo entregue então ao sacerdote. O sacerdote, por sua vez, deveria mover aquela oferta no dia de domingo, como sinal de gratidão e louvor pelas dádivas recebidas do Senhor. Então, o povo deveria pegar os primeiros frutos da sua colheita e do seu trabalho. Lembre-se que essa festa era comemorada no primeiro mês do calendário de Israel. Então, no primeiro mês, logo no início do ano, o povo oferecia as primeiras colheitas ao Senhor. Essa oferta era acompanhada de um holocausto, de um cordeiro de um ano. Havia oferta de manjares, constituídas de 4,5 litros de flor de farinha, misturado com azeite, e uma oferta de libação de 1 litro de vinho. Em seguida, o povo deveria se alegrar, festejar diante do Senhor. Abram a Bíblia de vocês em Deuteronômio, capítulo de número 26, e o verso 11. Deuteronômio, capítulo de número 26, e o verso 11. Diz assim: isso aqui, Moisés está tratando da festa da primícia, como ela deve ser celebrada quando o povo chegar em Canaã. Aí no versículo 11 ele diz: você se alegrará por todo o bem que o Senhor seu Deus tem dado a você e a sua casa. E também se alegrarão os levitas e os estrangeiros que morarem onde você vive. A festa das primícias era o momento do povo festejar a provisão do Senhor
sobre a sua vida. É interessante que as festas dadas em Israel era invariavelmente bem diferente das celebrações e da forma como os pagãos lidavam com os seus deuses. A festa das primícias era para o povo celebrar o que Deus já tinha dado a eles. Mas normalmente a visão do mundo pagão da época do povo de Israel era que, na verdade, quando o povo queria ser sustentado pelos seus deuses, eles ofereciam certas coisas a esses deuses. Pense, por exemplo, no caso de Elias e os profetas de Baal. Lembra que o povo de Israel estava um período sem ter a provisão, sem chover. E o povo vivia muito da colheita, da agricultura, e a chuva é importantíssima nesse contexto. Então o que é que aconteceu? O rei Acabe mandou chamar os profetas de Baal, apesar de ser o rei de Israel, para que os profetas de Baal trouxessem chuva. Vocês lembram daquela cena icônica, em 1 Reis, capítulo de número 17, onde Elias fica desafiando os profetas de Baal. Clama mais alto, possa ser que o teu Deus esteja dormindo. E eles ficam se flagelando, se mutilando, como uma forma de trazer a provisão e a boa colheita para o povo que supostamente servia a esse Deus. No povo de Israel, a festa não era uma forma de barganha. A festa era resultado da mão abençoadora do Senhor sobre o seu povo. O povo não estava agora dando as primícias da colheita como uma forma de receber o favor do Senhor. Pelo contrário, eles estavam dando as primícias do seu fruto como resultado da bênção do Senhor sobre as suas vidas. Não tinha a ver com barganha. Não tinha a ver com conquistar qualquer tipo de provisão da parte de Deus. Pense, por exemplo, na adoração a Moloque. Era comum as pessoas que adoravam a Moloque oferecerem os seus próprios filhos. Os seus filhos eram sacrificados para que houvesse boa provisão. Se chegasse o tempo da colheita, a colheita fosse boa, então poucos filhos morreram. Se a colheita fosse ruim, aí muitos filhos iam morrer. Ele precisa de mais sacrifício. Então oferecia-se mais filhos. Filhos morriam como uma forma de trazer a boa provisão dos deuses, em especial, nesse caso, de Moloque para a vida daquele povo. O povo de Israel não celebrava a festa das primícias, a boa colheita do Senhor, como uma forma de barganha. Pelo contrário, era resultado da bênção do Senhor sobre a vida deles. Mas a festa das primícias é também uma festa que pensa nos necessitados. A festa da primícia, como eu tinha dito, fala de colheita e do povo levar a sua colheita para o templo do Senhor, onde os sacerdotes moveriam a oferta diante do Senhor. Pelo menos esse é um dos aspectos da festa das primícias. Existia uma lei em Israel, que era uma lei chamada de lei da respingadura. O que é a lei da respingadura? Ou a lei do respingo? É que o povo que tinha uma terra, se lá tivesse os frutos das suas árvores, sei lá, maçã, seja lá o que for, o que é que aconteceria? Chegaria um momento onde o povo iria colher aqueles frutos, mas alguns frutos caíam no chão. Essas pessoas não poderiam pegar os frutos que caíram no chão, porque esses frutos que caíram no chão deveria ser colhido pelos pobres daquela cidade ou daquela região. Então os pobres entravam e pegavam as comidas que estavam no chão, os frutos que estavam no chão. Então isso evitava que o dono fosse ganancioso. Vou raspar até o último, meu amigo. Vou deixar para ninguém, vou lucrar o máximo que eu puder, ou vou ter uma fartura, vou pegar tudinho, não vai ficar nada. Deus dizia: ei, no meio de vocês tem pobres e necessitados. Então, colhe aquilo que eu provi para vocês, e o que caiu no chão. E veja, o que caiu no chão aqui não é comida estragada não, viu, irmão? É fruto que caiu no chão, mas estava bom. Mas esse fruto deveria ser para os pobres e necessitados da comunidade do povo de Deus. Isto está lá em Deuteronômio, capítulo de número 24, verso 17 ao 22. No capítulo de número 26, que a gente leu recentemente, que fala da festa das primícias que devem ser celebradas,
No versículo de número 12, a gente leu 11, no versículo de número 12 começa a falar dos dízimos. Os dízimos, no contexto de Deuteronômio, está inserido na festa das primícias. E os dízimos eram uma forma de Deus demonstrar a sua gratidão ao seu Deus. Falando sobre a festa da primícia, a lei da respingadora e os dízimos, John Sitterman diz assim: os três eram dádivas jubilosas que expressavam o vislumbre da fé. Ofertas que revelam o anseio da alma por uma nova existência, onde o amor por Deus e por outros substituíram o egoísmo como modo de vida. A palavra-chave aqui é o vislumbre da fé. Você só pode deixar a comida no chão se você confiar que Deus vai sempre lhe dar a provisão. Senão você vai dizer, não, rapaz, eu vou pegar o que caiu no chão, não vou deixar para os pobres não. Vai que a colheita não seja boa próximo ano ou daqui a alguns meses. Não, tem que me prevenir, tem que sustentar minha família. O povo tinha que ter fé para confiar em Deus. Pense no necessitado e saiba que eu sou o provedor da vida de vocês. O povo, ao celebrar as festas das primícias, também confiava em Deus. Por quê? Porque o povo demonstrava, olha, as primeiras colheitas é do Senhor. Não é minha, porque eu sei que o Senhor vai me dar o que é necessário para sobreviver. Precisa-se de fé. E os dízimos, também naquele contexto, necessitava fé, confiança de que Deus é o provedor e não nós que armazenamos o que Ele nos deu. Com o passar do tempo, o povo começou a desvirtuar as práticas na comunidade do próprio povo de Deus. Pense, por exemplo, na questão dos dízimos. O povo, com o passar do tempo, tornou os dízimos como algo mecânico. Vocês lembram lá de Malaquias? Malaquias, Deus, na verdade, falando por meio de Malaquias, diz que o povo estava roubando a Deus. E eles ainda perguntavam, em quem nós estamos te roubando? Ou seja, os caras não tinham nem noção do que era. Faziam as coisas de modo mecânico. Muitas vezes ignoravam completamente a questão dos dízimos. E muitas vezes não queria saber o que é que Deus achava ou não. Então perceba, lá em Malaquias, o povo está simplesmente ignorando as ordenanças do Senhor. E muitas vezes estavam só ofertando ou dando dízimo como um modo mecânico. E Deus chegou lá em Malaquias e disse assim, é melhor que a igreja esteja fechada, que o templo esteja fechado, se é para ser da forma que vocês têm feito. Com o passar do tempo também, o povo cai no erro de fazer o modo de ofertar muito mais importante do que o motivo que move a minha oferta. Muitas vezes a gente está mais preocupado em agir de modo correto do que em saber qual é a motivação que eu estou agindo daquele modo correto. Você pode fazer as coisas certas com a motivação errada. E você vai perceber que é isso que Jesus diz, lá em Mateus capítulo de número 23, e verso 23. Ele criticando os religiosos da época, ele diz, vocês dão um dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas vocês negligenciam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé ou fidelidade. O povo estava dando, é o quê? Quanto é que é o cominho aí? Oxe, vou separar o dízimo do cominho. Vou separar o dízimo disso daqui. Cada detalhezinho eles queriam dar o dízimo de tudo. Olha que povo fiel. Tudo eles davam dízimo. Aí Jesus disse, olha, vocês estão negligenciando os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Você pode fazer a coisa certa com a motivação completamente errada. E essa foi uma distorção no decorrer da história do povo de Deus. O povo de Deus não só deixou de dar as ofertas e os dízimos diante da casa do Senhor, mas também o povo foi dando essas ofertas de modo que não levava em consideração a verdadeira motivação do coração. Hoje em dia, muitas vezes, as pessoas usam as ofertas e os dízimos como uma forma de barganha diante de Deus. Muitas vezes as pessoas acham que você dar o dízimo é uma forma de você investir sem risco. Sabe?
Você pode investir lá na Bolsa de Valores, você pode perder dinheiro, vou botar no Bitcoin, diminuiu, fez não sei o quê. É melhor a gente fazer o seguinte, a gente dá na igreja. Porque a gente dá na igreja, como diz a palavra de Deus, é ofertar sem riscos. Você vai dar alguma coisa a Deus e Ele vai necessariamente lhe acrescentar mais coisas. Então, veja o que acontece na cabeça de muitos desses crentes. Eles não entendem que Deus é que está provisionando os 100% de tudo que eles recebem. E que eles darem um dízimo já é demonstração que Deus já lhe deu 90%. Não, eles dizem assim, eu vou dar o dízimo para que Deus me dê ainda mais do que aqueles 90% que eu já tenho. Eles não estão dando com gratidão dos 90%. Eles estão dando como barganha para querer cada vez mais. E isso é um erro dentro da igreja do Senhor. A gente não oferta diante da casa do Senhor com o objetivo de obter mais lucro, ainda que Deus possa nos abençoar, se assim o quiser. A gente oferta como uma demonstração, festa das primícias, como uma demonstração de que Deus já tem sido o provedor das nossas vidas. Outro erro que também se depara ao longo da história do povo de Deus, é a riqueza guardada. Há uma cena icônica no livro O Hobbit, até no filme mesmo, O Hobbit, A Desolação de Smaug, se eu não me engano, aonde está lá o dragão, dentro do seu castelo, e no castelo ele está dormindo sobre as moedas de ouro. Está lá, assim, moeda de ouro para tudo que é lugar. E ele está lá dormindo e relaxando. O que o autor queria demonstrar é como a ganância humana é revelada nesse episódio. O cara está lá, meu irmão, só dormindo em cima da moeda, não vai gastar com nada, é só guardando. É só guardando aquele dinheiro. Recentemente, um patrão de um amigo meu, ele morreu lá em Recife, um cara que tinha muito dinheiro. Ele morreu, inclusive passou no repórter. Ele morreu ao reagir a um assalto na sua casa. O pessoal estava indo levar o dinheiro. O cara tinha até helicóptero. Pra vocês terem ideia que o cara tinha dinheiro. E o pessoal invadiu para levar só o dinheiro. Ele não admitiu não, meu irmão. O cara com tanto dinheiro, ele continuaria vivendo, se ele não tivesse aquele dinheiro, sem problema nenhum. Mas ele não admitia não. Levar o meu dinheiro, mas de modo nenhum. O que aconteceu? Foi baleado e morreu. Muitas vezes, a nossa vida é uma vida onde a gente pensa muito mais em guardar dinheiro do que, na verdade, distribuir aquilo que Deus nos deu com aquilo que Deus disse que era para nós gastarmos. Mas o que a festa das primícias tem a ver com a nossa redenção em Jesus Cristo? Lembre-se, cada festa de Israel tem a ver com o evento da morte substitutiva, da vinda do Senhor Jesus Cristo, da sua ressurreição, dos atos redentores do Senhor. E a pergunta é, o que os atos redentores do Senhor têm a ver com as festas das primícias? Ou o contrário, o que as festas das primícias têm a ver com os atos redentores de Jesus? A primeira coisa que podemos ver de conexão entre a festa da primícia e os atos redentores de Jesus é que a festa foi celebrada quando? No domingo. E na fé cristã, qual o evento épico que acontece no domingo? A ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele é a primícia daqueles que saem da sepultura. A gente viu um pouco disso hoje na escola dominical. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, o verso 17 ao 20, diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, presta atenção, sendo Ele as primícias dos que dormem. A ressurreição de Jesus Cristo
É o cumprimento da festa das primícias. Aqui quem está falando não é simplesmente qualquer pessoa, é um judeu, Paulo, que conhecia bem a festa da primícia. E ele deliberadamente aplica a palavra primícia para a ressurreição de Jesus. Então a ressurreição de Jesus é o evento que cumpre a festa das primícias. Mas a festa das primícias e a ressurreição não está conectado tão simplesmente com a ideia, Cristo morreu e ressuscitou, glória a Deus. Isso seria fantástico. Se Cristo morresse e saísse da morte com a vida ressurreta em corpo, já seria algo extraordinário. Mas a ressurreição de Jesus Cristo é muito mais do que sair da morte para uma vida corpórea. A ressurreição de Jesus Cristo é o início de um novo mundo. E a gente viu isso na manhã de hoje. A ressurreição de Jesus tem a ver com o início de um novo mundo, ou do irromper do mundo futuro no tempo presente. A ressurreição era esperada para o fim dos tempos, quando tudo se concretizasse. Vem Jesus Cristo e ressuscita na história. E isso implica dizer que Jesus estava trazendo o que era o final para o meio da história. Agora o povo de Deus deve viver no novo mundo trazido pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas a ressurreição de Jesus Cristo não só é o início de um novo mundo, mas também é a esperança da própria criação de Deus. A criação geme, como vai dizer Romanos capítulo 8, com expectativa à revelação dos filhos de Deus. O versículo de número 19 a 21 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem foi que sujeitou a criação à vaidade? Adão. Adão, no seu primeiro pecado, ele sujeita toda a criação à vaidade, à futilidade. Na esperança de que a própria criação seja liberto do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então a própria criação, ela tem a expectativa de ser restaurada por causa do Senhor Jesus Cristo. E uma evidência a mais do novo mundo invadindo o tempo presente é que nós temos o Espírito em nossas vidas. Romanos capítulo de número 8, verso 23 diz: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O Espírito Santo é a primícia de Deus, como revelação de que o mundo futuro invadiu o tempo presente. Então a ressurreição de Jesus nos fala de um novo mundo que está existindo no tempo presente, aqui e agora. A festa das primícias fala da verdadeira primícia, que foi a ressurreição de Jesus Cristo, que desembocou nesses eventos que nós acabamos de mencionar. É interessante que a Bíblia nos diz que os crentes são nova criação de Deus. Lembra daquele texto famoso que diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. A palavra pode ser traduzida nova criação de Deus. Então os próprios crentes é resultado de um modelo de uma nova criação que foi trazida pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz: porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Lembre-se que a festa das primícias estava celebrando um novo momento para o povo de Deus. O povo deveria trazer um feixe novo. Era o primeiro feixe, o feixe novo deveria vir e ser entregue às mãos dos sacerdotes. Assim nós somos as primícias do Espírito do Senhor em nossas vidas. Gálatas capítulo de número 5, verso 22 ao 25, fala que se nós temos o Espírito de Deus, ou a primícia do Espírito em nossas vidas, nós devemos viver, não para a carne, mas para o pendor do Espírito, vai dizer Romanos. E ele vai dizer que o pendor
quem tem o Espírito deve pender para a carne e não para o Espírito. E Gálatas capítulo 5, verso 22 ao 25, vai mostrar o fruto do Espírito. E ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se eu e você somos a nova comunidade do povo de Deus, trazida pela ressurreição de Jesus Cristo, nascido pelas primícias do Espírito, nós devemos corresponder às realidades dessa nova vida. Quando você vai para a lista do que é o fruto do Espírito, o que é que isso fala da sua nova cidadania? Quando a gente pensa a respeito da cidadania brasileira, o que é que as pessoas devem imaginar? Jeitinho brasileiro. É uma pessoa que gosta de brincar, os brasileiros. São pessoas de todas as cores. E você vai tentando descrever o que é um brasileiro. Fala português. E a pergunta é, e eu e você que somos cidadãos do reino de Deus, o que é que nós devemos ser? Como a nossa vida deve transparecer às pessoas? E o texto de Gálatas vai dizer como deve ser a nossa cidadania: longanimidade, amor, domínio próprio, paz, mansidão. N.T. Wright diz o seguinte: nós somos cidadãos dos céus colonizando a terra. Eu e você somos cidadãos dos céus colonizando a terra. Os céus chegam à terra por intermédio da igreja do Senhor. A igreja do Senhor é a manifestação dos céus na terra. O povo, eu quero ver o céu, onde é que Deus está? O povo deve olhar para a igreja do Senhor e dizer, ali estão os céus aqui na terra. Porque o reino de Deus, ele é manifesto no meio do povo de Deus. De modo que a nossa cidadania deve ser perceptível para aquelas pessoas que nos cercam. Por isso que Paulo vai dizer que a nossa justiça ou a nossa alegria, o reino de Deus é alegria, justiça, paz no Espírito Santo. Isso é que deve fluir dentro da comunidade do povo de Deus. Será que as pessoas podem olhar para os irmãos aqui da igreja de Surubim e dizer isso? Aqui há uma colônia dos céus na terra. Ou será que a comunidade aqui em Surubim não vê isso a respeito da nossa igreja local? Lembre-se, a manifestação da colônia nos céus, ou dos céus aqui na terra, é a igreja do Senhor. Uma última verdade que podemos perceber nesse texto sobre a festa das primícias é que não só fala da ressurreição de Jesus, não só fala de um novo mundo que Jesus trouxe por meio da sua ressurreição, que nós temos a primícia do Espírito em nossas vidas, que nós devemos corresponder à nova cidadania nos céus, mas que também as pessoas que se convertem a Jesus por meio do Evangelho, muitas vezes são denominados na Bíblia de primícias. Então temos um lado onde a festa das primícias se cumpre de modo pleno em Cristo, mas isso desemboca na vida que os crentes devem viver no Espírito, mas isso também desemboca naquelas pessoas que se convertem ao Evangelho de Jesus Cristo. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 16, verso 15. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagram ao serviço dos santos. Paulo está dizendo que a casa de Estéfanas se converteu, é a primícia, são os primeiros convertidos da Acaia. E isso deve falar um pouco sobre a nossa visão sobre a evangelização. Paulo vai dizer, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. O que nós podemos aprender diante dessas verdades a respeito das festas das primícias? Em primeiro lugar, a nossa dedicação a Cristo revela a nossa vida ou nova vida nele. Lembre-se que era uma oferta de dedicação. E a nossa vida dedicada a Cristo deve revelar a nossa vida
ou a nova vida que nós temos em Cristo. Será que eu e você somos dedicados na casa do Senhor? Pare e pense. Temos encontros aqui na igreja, para toda a igreja, dia de quinta e domingo. Você se acha uma pessoa dedicada ao Senhor? O que é que você acha que você tem vivido diante do Senhor? Como uma pessoa dedicada? Pare e pense no seguinte: eu venho toda quinta, pastor, eu venho todo domingo, mas você acha que isso é suficiente para demonstrar sua dedicação ao Senhor? Como é que essa festa das primícias que nos alcançou revela a nossa dedicação ao Senhor nosso Deus, ou não? Segundo lugar, os que desfrutam de uma nova vida em Cristo devem compartilhar essa nova vida com as pessoas descrentes. Veja que o apóstolo Paulo diz: essas pessoas são primícias da Caia, foram os primeiros convertidos. A festa da primícia que nos alcançou pela ressurreição de Jesus deve nos levar a compartilhar essa nova vida com as pessoas descrentes. O evangelismo está implícito nas festas das primícias. Quem são as primícias da nossa evangelização? Por fim, os que estão em Cristo não devem ficar paralisados diante da morte. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos traz nova vida e por isso nós devemos celebrar diante do Senhor. Lembra da história que nós contamos no início? De pessoas que muitas vezes são salvas ao não entrar num avião que caiu, e elas vivem uma vida muitas vezes completamente diferente, porque elas aproveitam cada momento da vida. Mas você se diz uma pessoa que tem uma nova vida em Cristo, e sua vida parece ser exatamente a mesma que era antes. Você não anda com alegria, você não anda com gratidão, seu coração não pulsa de paixão pelo Senhor Jesus Cristo e pelo serviço a Ele. Você vive uma vida apática, você não celebra a nova vida em Jesus Cristo. A festa das primícias, como tem lá em Deuteronômio capítulo 26 e o verso 11, é um momento de celebrar, de festejar diante do Senhor, de se alegrar por ter recebido a nova vida em Jesus Cristo. Será que você tem medo da morte e a morte lhe paralisa a ideia de morte? Eu tenho uma avó que, quando você queria brincar com ela e deixar ela invocada, você falasse de morte perto dela. Ah, meu irmão, se você falasse de morte, ela virava uma arara. Não fale de morte de jeito nenhum. Mas tem muitos crentes que têm também pavor de morte, ou da morte. Será que eu e você também temos pavor da morte? As primícias do Espírito estão em nossa vida. A garantia de uma nova vida completamente irreversível, sem choro, sem lágrimas, diante do Senhor está nos garantido pelo Espírito que habita em nós. Por que temos medo da morte? Será que realmente não confiamos no que a palavra de Deus nos diz? Luc Ferré, no seu livro Aprendendo a Viver, Filosofia para os Nossos Tempos, ele diz que as perguntas filosóficas surgem de um grande dilema: o medo da morte. É o medo da morte que nos faz pensar: rapaz, vale a pena eu ser honesto? Porque um dia eu vou morrer que nem todo mundo. Vale a pena eu seguir essa religião? Eu vou morrer de todo jeito. Vale a pena? Então, o medo da morte nos gera perguntas filosóficas. Mas para o crente, nós não devemos temer a morte. Porque a morte foi vencida pela morte do Senhor Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo vai dizer: tragado foi a morte pela vitória. Onde está a morte e a tua vitória? A morte morreu na morte do Senhor Jesus Cristo. Se você quer ter uma nova vida em Jesus Cristo, que agora pois você se arrependa dos seus pecados, lance-se a Ele em fé. Oremos ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela graça que Tu nos concede de podermos rememorar a festa que nós devemos fazer por termos a nossa nova vida em Jesus Cristo. Que Tu nos dê um coração, ó Deus, jubiloso e alegre, para que possamos Te celebrar com todo o nosso ser, com as nossas emoções, com o nosso intelecto, que possamos Te servir da melhor maneira possível, Deus. É o que nós Te oramos em Jesus Cristo. Amém.